A gente vai conversar agora aqui no estúdio com a Aline Bacelar, que é coordenadora do escritório do PNUD, no estado do Piauí. E o nosso assunto com a Aline é exatamente o trabalho que vem sendo feito para conscientização de jovens quanto ao processo de desertificação no sul do Piauí. Aline, bom dia, muito obrigada aqui pela sua participação. A Aline já está conosco aqui, mas bom dia para você, Aline. Bom dia, Cíntia, agradeço o convite. Vamos mostrar aqui um trechinho desse documentário que eu separei para a gente entender primeiro a visão desses jovens, né? Porque o impacto nas diferentes faixas etárias é também diverso. Então, os idosos recebem de uma forma, os trabalhadores, pessoal que está no campo, enfrenta de outra forma, e os jovens, como é que eles veem o processo de desertificação? A gente sabe que tem uma área grande de desertificação no sul do Piauí, na região de Gilboés, mas é uma região ainda mais extensa, né? Você tem outras cidades em outros municípios do Piauí que também sofrem. Vamos ver aqui. Acho que a lembrança que eu mais tenho nítida assim, é essa questão mesmo dos lixão, por exemplo. Quando a gente vai para a cidade, tinha um lixão bem no meio da estrada. E aí a gente saía de manhã, minha mãe ia para o serviço e eu ia para a escola. Aí eu, minha mãe e meu pai numa moto. No meio do caminho, a gente tinha que prender a respiração, ou a gente tinha que ir preparado para tomar banho lá na cidade. Chegava o lixo lá no lixão e eles faziam a queimada. A degradação do solo e as queimadas afetam diretamente a agricultura e o modo de vida local, agravando os impactos da mudança climática. A região do Piauí possui uma das áreas do planeta mais afetadas pelo processo de desertificação. São Gonçalo do Gurgueia, Corrente, Barreiras do Piauí, Riacho Frio fazem parte desse núcleo de desertificação junto de Gilboés, além de outros 11 municípios. O uso do fogo de uma forma inadequada, sem ser realmente da legalidade, com as normas, com autorizações necessárias. Então, a fauna silvestre sofre impacto de maneira extremamente crítica, severa, e os animais silvestres inseridos nesse contexto, eles sofrem bastante. Então, é muito comum recebermos de animais com queimaduras, animais com ferimentos graves e virtudes de incêndios. Do processo de desertificação, a gente vai continuar, pode deixar por favor as imagens, a gente vai continuar mostrando algumas dessas imagens durante aqui a nossa entrevista, e lembrando que o PNUD é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma agência de desenvolvimento global das Nações Unidas que promove mudança e conecta os países com o conhecimento. Aqui nessa região especificamente, o que vocês estão concluindo nesse trabalho feito com os jovens, Aline? Esse projeto que a gente executou, inclusive ele finalizou agora no final do ano, ele inclui os municípios de São Gonçalo do Gurgueia, Gilboés, Barreiras do Piauí, Riacho Frio e Corrente. Através desse programa de educação ambiental, nós buscamos promover a participação desses jovens em projetos socioambientais, assim como buscamos incentivar o protagonismo juvenil, a atividade deles em projetos socioambientais, além de o desenvolvimento de capacidades. Nós partimos do pressuposto de que jovem educa jovem. Esses jovens, eles receberam uma capacitação de um consultor contratado para acompanhar a execução desse programa, e a partir dessa capacitação, eles aprofundaram o conhecimento sobre o tema. Depois, eles já começaram a estruturar apresentações para outras escolas, para outros jovens,
E tudo isso a gente começou a trabalhar todo esse protagonismo, incentivando que esses jovens fossem às escolas, fizessem o agendamento, se necessitasse de algum transporte, contactasse a Secretaria de Transporte do município, e através dessas capacitações que eles promoveram nas outras escolas, eles foram se tornando referência em seus municípios e também começaram a ser convidados para participarem de ações de conscientização, dar palestra em outras escolas. E vendo tudo isso, conectando o assunto que foi estudado com a realidade do município, eles começaram a desenvolver projetos socioambientais. E esses projetos, depois que eles faziam toda a estruturação, eles faziam a entrega do projeto. A maioria dos projetos foram entregues às escolas, que foi um momento que a gente fazia uma solenidade para marcar a entrega, a conclusão de um assunto que foi estudado. Projetos que são de convivência com o meio ambiente. Com o meio ambiente, né? De como conviver. Sim. E até, desculpa só te interromper, só para a gente avançar um pouquinho, mas assim, do ponto de vista mesmo do que isso representa para a sociedade. Porque eu já tive em Gilboés, acho que todos os jornalistas de TV do Piauí já fizeram alguma reportagem lá, e o que eu percebo, eu já fui várias vezes lá, é que a população, ela não gosta de falar do assunto. Eu não sei se isso já mudou. As pessoas tentavam esconder e se sentiam envergonhadas quando saía alguma reportagem, porque elas achavam que a cidade só era vista por causa da desertificação. E essa é uma maneira que eu acho que é até estimulada, ou pela omissão de autoridades, ou, enfim, mas ela é, porque quando uma sociedade finge que algo não existe, é muito cômodo para todo mundo, inclusive para o prefeito, né, para o governador, para todo mundo, é ótimo, não tem problema, deixa dessa forma. E é muito legal que vocês trabalhem com jovens, porque é uma outra mentalidade, então, e está tendo aí uma quebra de paradoxo nesse sentido cultural da população tentar ignorar o que acontece em Gilboés. Então, não sei se vocês perceberam que há essa cultura, né, local, e como você acha que isso pode também mudar, porque a partir do momento que há uma conscientização, há uma cobrança, né? O que nós observamos? Os jovens, eles são surpreendentes, né? A gente pode esperar tudo do jovem, porque eles têm a consciência de inovar, de que eles podem articular, de que eles podem falar. Eles explicitaram a realidade dos seus municípios, tanto em relação a cada um dos temas trabalhados. Foi trabalhado o tema de recursos hídricos, de resíduos sólidos, de recuperação de áreas degradadas e combate à queimada. Eles relataram, como observa-se no documentário, a questão dos lixões. Eu vi, o depoimento é muito bom quando ela fala dos lixões que ela encontrava, né? Quando ela andava com os pais, ela encontrava os lixões. Relataram também toda essa questão do desperdício da água, Da necessidade de aumentar as políticas públicas que preservem o meio ambiente. E um ponto que também foi muito abordado por eles é que antes do projeto, antes de toda essa conscientização, todas essas atividades que foram realizadas, alguns informaram que não tinham tanto interesse por questões ambientais. E depois do programa... ninguém pode fazer nada, sim, né? E para quem está nos acompanhando pelo rádio, gente, as imagens são muito impactantes. As imagens iniciais do documentário, elas são imagens aéreas, né? Imagens de drone, elas mostram a área devastada, porque imagina, gente, é um deserto. E animais mortos, muito lixo acumulado. Então, assim, são imagens desoladoras. Imagine para quem é jovem e tem um futuro todo pela frente e vive num lugar assim, né? Aí muitos desses jovens, eles já, através do programa, eles começaram a ver que ali existe uma possibilidade de escolher a sua profissão para eles tentarem minimizar a questão ambiental dos seus municípios. A cena que para mim foi mais chocante e que a gente conseguiu pegar no deslocamento de uma cidade para outra foi a do boi morto numa queimada. E aquilo ali é real. A gente conseguiu pegar aquela cena e
é muito impactante. Muito, muito impactante. E é realmente o processo de mudança climática, ele só vai ter algum tipo de interferência se uma nova geração, que é toda trabalhada em novos conceitos de sustentabilidade, de preocupação maior com o meio ambiente, se ele tiver condição de decisão, né? Conscientização e depois condição de decisão. Se não tiver poder de decisão, não vai ser possível, porque outros conceitos são de acomodação. Gente, aqui em Teresina, por exemplo, é um debate que a gente tenta inserir durante o processo de eleição, as candidaturas, e simplesmente há uma reação contrária. Eu imagino que no interior também deva existir essa reação. Mas eu já acho que há muitos novos prefeitos que já estão chegando agora nessa nova gestão. Aline, acho que essa é uma boa notícia, já com um pensamento diferente, com uma preocupação com defesa civil, por exemplo, com uma preocupação maior de como você trabalhar e lidar com isso. E eu espero muito que em Jebué seja assim, porque lá precisa de intervenção urgente, né? Eu não sei que trabalhos estão sendo feitos lá no momento. Eu já acompanhei alguns que deram certo, outros não. Alguns que são em pequena escala, como reflorestamentos de áreas, né, feitos por ONGs, por entidades internacionais. Mas a gente nunca teve um grande trabalho lá. E acho que, de fato, os jovens é que vão fazer essa cobrança. E envolver a comunidade escolar é essencial, porque no momento que você envolve uma criança, ela, quando ela chega em casa, ela vai replicar aquilo que ela aprendeu e vai cobrar os pais, para que os pais também executem da forma correta. Uma entrega que nós vamos deixar em uma escola estadual de cada município é um projeto que os jovens fizeram de captação de água dos ar-condicionados, e nós contratamos uma empresa para executar essa captação de água, esse aproveitamento, e para fazer toda essa parte de incentivar o reflorestamento dessas áreas degradadas, nós também vamos implantar um viveiro em cada uma dessas escolas. Então, esse projeto de captação de água, ele vai utilizar a água reaproveitada para esses viveiros e até incentivar toda a campanha de Dia da Árvore, de Dia da Água. E um fator que a gente percebeu é que os jovens, eles se enxergam como agentes transformadores. Eles veem que eles podem cobrar o político, o vereador, o prefeito, tanto que em um assunto eles fizeram um projeto, uma proposta de projeto de lei que apresentaram na Câmara Municipal de Jebué. Foram 5 municípios. Sim, desses Cada municípios. Um desses municípios eles fizeram. E essas propostas de lei já foram até aprovadas. Olha que eles bacana. Foram para a Câmara Municipal, participaram de toda essa aprovação e eles se sentiram muito satisfeitos por serem ouvidos, por serem até respeitados por esses parlamentares. Muito bom. Aline, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho, sempre o PNUD atuando muito fortemente aqui no nosso estado, e os municípios que a Aline se referiu são, até saíram aí no documentário, São Gonçalo do Gurgué, Jubués, Riacho Frio, Corrente e Barreiras do Piauí. Estão localizados na Chapada das Mangabeiras. Obrigada, bom dia para você. Eu que agradeço. Bom dia. Intervalo, gente.